Queridos irmãos, palavra do mês de março. Vamos logo à palavra para que seja verdadeiramente um sopro de vida na tua vida. Chega já, Deuteronômio 6, versículos 4 seguintes. É maravilhosa. É a palavra chave de toda a Bíblia. Escuta, Israel. Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. Portanto, ame Yahvé, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará a seus filhos, delas falará sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado ou em pé. Você também as amarrará na mão como sinal, e elas estarão também como faixa entre os teus olhos. Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas da tua cidade. Maravilha! Esta é a palavra-chave de toda a Bíblia. É a oração diária dos judeus. Os judeus todo dia oram, Deuteronômio 6,4, oração chamada Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor é teu Deus. O Senhor é um. Eu muitas vezes brinco, mas não é brincadeira, e pergunto, qual é o primeiro mandamento da Bíblia? E muitos dizem, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a força, o próximo... para aí. O primeiro mandamento da Bíblia é, escuta. Porque se você não escuta, como você sabe o que é amar? Impossível. Você acha que amor é aquilo que não é amor. Você acha que amor é aquilo que é um sentimento. Você acha que o amor tem que ser prazeroso, saboroso, tem que te dar paz. Enquanto o amor, o verdadeiro amor, aquele que você escuta pela palavra, aquele que você aprende pela escuta da palavra, é dar a vida. Mas dar a vida que dá vida, não te tira a vida. Como descobrir a sabedoria da vida? Só escutando a palavra de Deus. Como saber? Como amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Como amar o próximo? Se você não descobrir pela palavra que Jesus, por exemplo, como nos fala no Evangelho de Mateus 25, está presente em todo irmão faminto, sedento, nu, preso, doente. Nós sabemos que a palavra é espírito e vida. Então, verdadeiramente, o segredo da vida é escutar. E aqui, a palavra de Deus nos dá as 10 formas de escutar. Olha que interessante. Que essas palavras estejam em teu coração, inculcarás teus filhos, falarás sentado, andando pelo caminho, deitado, de pé, também amarrará como sinal no teu pulso, colocará também como faixa entre os teus olhos, escreverá nos batentes das portas e também na porta da tua cidade. Então veja, por que isso? Porque a palavra de Deus sabe que o homem é aquele que esquece. Então Deus te ensina a ficar ficar conectado. E por isso você encontra tantos jeitos, coloca a palavra de um lado, do outro, fala disso sentado, deitado, de pé, andando na cidade. O homem não pode viver sem a palavra. O Papa Francisco, nesses dias, disse que perguntou para um jovem o que mais o angustiava. Ele disse, quando perco a conexão da internet, aí me sinto perdido no mundo. Meu Deus do céu! Eu me sinto perdido quando perco a conexão com a palavra de Deus. Quando vivo um tempo da vida sem a luz da palavra, pois luz para os meus passos é a tua palavra, Senhor. Então veja, nosso desejo mais profundo, o desejo mais profundo do coração de Deus, este encontro. Na palavra, Deus transborda de amor para nós. Ele se comunica por necessidade, por natureza. Deus tem necessidade. Parece paradoxal dizer isso, como Deus. Sim, porque Ele é amor. O amor por natureza se comunica. Desde o começo da criação, na criação, Ele se comunica. Toda a criação é uma palavra. Nos profetas, no Antigo Testamento, Ele se comunica. E, sobretudo, em Cristo, Ele se comunica. A palavra feita carne. Mas também o desejo do nosso coração feita a imagem de Deus. Por isso a palavra é o ponto de conexão entre a sede do homem e a sede de Deus. Deus que diz Abraão, Deus que chama Moisés, Deus que diz lá no começo da Bíblia, Adão, onde estás? Deus sempre procura o homem, mas também ele.
Como diz Santo Agostinho, meu coração é feito para Deus, não encontra paz até que não descansar em Deus. E esta palavra realmente é uma explosão de vida. Eu fui feito pela palavra, eu sou curado pela palavra, eu sou liberto pela palavra. E como isso acontece se não escutar? O padre Cantalamessa conta uma experiência muito forte de um homem alcoólatra que não conseguia ficar pouco tempo sem beber, até que um dia escutou um pregador que dizia: o teu amor é mais doce do que o vinho. Esta palavra penetrou como um batismo de fogo. E ele sentiu aquela doçura do amor de Deus e sentia que não precisava mais de bebida. Esta palavra, que é o primeiro versículo do Cântico dos Cânticos, foi vida que recriou o coração deste homem e o transformou. Então não sejamos loucos, mas procuramos realmente viver conectados sempre com a palavra em todo modo, de todo jeito. Por isso inventamos a pulseira da palavra, para não esquecer da palavra. Alegres na esperança, a palavra que escolhi ontem para viver e que vivo até hoje, porque quero ser alegre na esperança, não pelas circunstâncias, mas pela fé daquele que me amou. A segunda coisa que nós temos que entender nesta palavra, vou ler mesmo da palavra do mês, é que, tá ligado? Se a escuta da palavra é o primeiro mandamento, o que o demônio mais quer fazer se não tirar-te esta escuta? Lógico, porque ele sabe que se você não escutar, você não encontra vida, não encontra salvação. Você pensa que na Bíblia, 538 vezes a palavra diz Shema Israel, Shema Israel, Shema, 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 Shema. Oh, tá surdo, Shema, escuta. É desta forma, 1084 vezes fala na Bíblia a palavra ouvir. Escuta 538 vezes. Ouvir, escutar 1084 vezes na Bíblia. Porque nós não sabemos escutar. Então escuta. Você entende que se a salvação vem pela palavra, o inimigo fará de tudo para que nos tornemos surdos à palavra, distraídos e entorpecidos. Não é exagero dizer que o princípio de todos os nossos pecados e causa de todos os males é ignorar a palavra. Como diz Oséias 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje, mais do que nunca. A maior ameaça à nossa salvação, o caminho mais fácil para a nossa condenação eterna é não escutar. Veja que diz São Paulo na carta aos Romanos, estamos no capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 13 e 17. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como poderiam invocar aqueles que não creram? E como poderão crer aqueles que não ouviram? Tá ligado? E como poderão ouvir sem um pregador? Pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como diziam os padres da igreja, ignorar a palavra é ignorar a Cristo, que é a salvação. O demônio que mais devemos temer, então, não é aquele das manifestações terrificantes dos exorcismos. Aquele todo mundo teme e faz bem, um pouco de medo do demônio. Lembro de um bispo que me falou: eu tenho uma fé muito forte depois que eu fiz alguns exorcismos, agora creio em Deus mesmo. Mas o demônio mais perigoso é aquele que silenciosamente, despercebido, nos torna surdos e mudos à palavra de Deus. Então atente. Eu, nesses dias de oração, pedi: Senhor, qual é a dificuldade maior na escuta? O Senhor me disse: claro, não escutar, não ler a palavra, não dar tempo para ler, não silenciar para escutar. Mas não é só isso. O Senhor me dizia: o espírito de distração, uma coisa fortíssima hoje, celulares, televisão, até no elevador tem na televisão, no ônibus, no metrô. Você não tem um momento para silenciar e escutar. Vivemos distraídos e isso nos custa a vida, porque muitos passam na vida sem nunca ter vivido, sem nunca ter escolhido de viver a palavra. O segundo espírito, eu acho o espírito de dispersão. O que é dispersão? Hoje o mundo te oferece mil coisas, então você, em vez de ser como uma águia, como diz São Paulo, esquecendo do passado, olho para a meta, caminho com
O objetivo da palavra, eu me distraio como uma galinha que olha um pouco de um lado, bica um pouco do lado, come um pouco do lixo, depois um pouco de trigo. Esta dispersão é diabólica. Por isso, repito, a pulseira da palavra te ajuda porque te fixa. Não, tenho que ser alegre. Estou triste, tenho que ser alegre, como uma esperança. Sempre evitar a dispersão para ter um objetivo, uma meta que é Cristo Jesus. E correr, como diz Paulo, rumo àquela meta com olhos de águia. A galinha não consegue olhar na frente, ela é dispersa. Por isso anda meio chocada, zanzando de um lado e do outro. Um outro perigo que eu vejo muito grande é um espírito de agitação. Um espírito de agitação, como diz, por exemplo, São Lucas, no seu Evangelho, nós encontramos no capítulo 10 o trecho de Marta, Marta, porque te agitas com muitas coisas, no entanto, poucas são necessárias, até uma. E Maria escolheu a parte melhor. Qual era? Esta uma, estar lá aos pés de Jesus, começar o dia escutando a palavra. E finalmente, aquela dificuldade terrível que é a confusão. Porque discernimento implica isso. Você tem que distinguir aquilo que é inspiração e aquilo que é sugestão. Sugestão vem do maligno, inspiração de Deus. Terminando, como viver esta palavra? Santiago diz uma coisa muito clara. E diz assim, na carta dele, no primeiro capítulo: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu escuto a palavra praticando-a. Isso é fantástico, porque para o judeu, escutar é fazer, entender é concretizar. A palavra tem que se fazer carne para entendê-la, porque não segue a lógica humana. Por exemplo, o Evangelho diz: dai-vos será dado, mas se você dá, se encontra-se nada. E quantas vezes, pelo contrário, nós experimentamos que dando, Deus multiplicou os bens. O Evangelho diz: tudo aquilo que você faz a um desses pequeninos, faz a Jesus. Mas eu não vejo Jesus, vejo um mendigo. Mas quantas vezes nós escutamos nos mendigos Jesus que nos falava, por exemplo: cuidem dos meus pobres, eu cuidarei de vocês. É muito bonito. Tempo atrás, o nosso irmão padre, Zé Geraldo, de Piracicaba, me lembrava do começo da comunidade, quando uma vez acolhemos na noite de Natal um pobre, levamos um banheiro para tomar banho, demos uma roupa limpa, nós estávamos na sala, perante a porta do banheiro, e ele não saía, era a noite de Natal. E quando ele chegou, nós dissemos: é Jesus que nos visita. Não tem lógica humana. A palavra se compreende praticando-a, não entendendo-a com a cabeça, mas com a vida. De repente, abrimos a porta porque não saía mais, o pobre não tinha mais. Tinha roupa suja e o pobre sumiu no nada. Nós, aquela noite de Natal, choramos, porque entendemos que Jesus nos visitou. Pratica a palavra. Você verá que a lógica humana é loucura para o Evangelho, e a loucura do Evangelho é sabedoria de Deus. E por isso, terminando, Santiago diz: pois quem ouve a palavra e não a pratica é como quem olha o próprio rosto no espelho, observa, vai embora e logo esquece como era. Um doido. Quem são? Onde estão? Não me lembro, meu rosto. Mas assim é, porque a palavra é a essência mais profunda da tua vida. Quando você não guarda a palavra, você esquece o teu ser mais autêntico, aquele ser profundo que está em ti. Mas quem considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não ouvindo, esquecendo, mas praticando o que a lei ordena, esse será feliz naquilo que faz. Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, 22, 25. Seja então feliz, praticante e ouvinte da palavra. Shema. Tá ligado?